Será que eu estou ao vivo? Não aparece. A Renata entrou. Vamos lá. Deu certo? Deu certo agora, não deu? Eu estou vendo Sim, gente, mas eu não te vejo. eu também não te vejo. Pois é. As pessoas eu acho que estão vendo a gente. Não sei o que está acontecendo. Tem os coraçõezinhos aí subindo. O meu está tudo escuro. O meu Aí agora tá agora aparecendo. aparece a minha foto, apareceu minha foto. Ai, que coisa. Estamos dois. Vamos falar, que de repente as pessoas estão vendo a gente. Ah lá, Pergunta tem para gente pessoa. fazendo aviãozinho. Ei, Pergunta vocês se eles estão estão. vendo a gente? Ó, entrou Carla, Fred. Vocês estão vendo a gente? Estão ouvindo? Então, Não sei, ninguém responde. Tem gente está acenando, tá tudo escuro, tá vendo? Estão falando a mesma coisa, que tá tudo escuro. Como é que será que põe luz? O que tem a será que menor ideia. aconteceu? Também não. Porra, não é Tem, possível que a gente não vai poder fazer um negócio que não enxerga. Estão ouvindo, estão ouvindo. Então vamos fazer um podcast. E depois a gente vê como resolver para não deixar todo mundo na mão. Pode ser, Ana? aqui, Ah, apareceu. apareceu você. O Clica que você nessas duas fez? setinhas. Apertei nessas setinhas que estão no meio da tela. Tem Ah, duas setas, tá. uma para cada lado. Ah, eu Pronto. apareci também. Ah, valeu, Renato. Vamos lá, gente. Ei, Boa tarde. A gente já estava há mais de 15 minutos conversando, achando que vocês todos estavam ouvindo. Então, eu vou apresentar rapidamente o Renato. Renato Cabral Ramos é geólogo, é diretor da APG, que é a Associação dos Geólogos do Estado do Rio de Janeiro, professor na UFRJ, ele vai dizer depois as cadeiras, e conselheiro no Clube de Engenharia. A gente já tinha começado, a gente vai tentar começar de novo, né? Vamos lá, Renato. Boa tarde, gente. Você acredita que esse desastre poderia ter sido evitado ou não? então vamos lá. Eu acho, por exemplo, o episódio, né, o evento geológico do desabamento talvez não pudesse ser evitado, que é um processo natural, é um processo que aquele cânion está lá porque esse processo geológico ocorre naquele local há milhares de anos. Que aquela feição, aquele vale de paredes abruptas, né, de paredes muito escarpadas, ele está ali justamente porque esse processo ocorre. Então, talvez aquele desabamento do pilar não pudesse ser evitado. O que poderia ser evitado é a presença das pessoas naquele local, naquele momento, né? Então, eu acho que foi uma imprudência muito grande, né, a presença de turistas em lanchas naquele local durante um período de chuvas intensas no estado de Minas Gerais e em boa parte do Brasil, né? E a gente sabendo que esses episódios, né, de desabamento, que ocorrem naquele local, são mais suscetíveis de ocorrer durante chuvas intensas, durante episódios de muita chuva. Então, assim, poderiam ser evitadas as mortes que aconteceram, né? As pessoas não poderiam, mesmo que estivessem lá, não poderiam estar tão próximas daquelas cartas num período de chuvas como aquele. Então, foi um jogo de erros. É que nem desastre avião, né? Desastre avião não é o avião cair de repente. Aquilo é uma sucessão de erros que redunda num desastre, né? Então, acho que vamos tentar falar um pouco hoje sobre essa sucessão de erros. Me diz uma coisa, e quem poderia proibir? Como proibir?
o turismo local, se não tem uma porta? Eu acho que não tem que proibir o turismo local. Aquele geoturismo... Não, naquele momento, eu estou falando nesse momento de chuvas, como proibir se não tem uma porta? Como que você vai proibir as pessoas de entrarem ali? É fácil, você tem um rio. Você tem um rio que você pode fazer uma vigilância e proibir, né, e fazer um plano de gestão naquele local, impedindo que sejam as empresas de turismo que detêm as lanchas, são sabedoras de que, por exemplo, se tiver um regulamento que diz que quando estiver chovendo, né, a tantos dias, a tantos milímetros por dia, não se pode chegar naquele local, as empresas de turismo vão obedecer, se houver um regulamento. Se não obedecer, vai ter multa. Então, não precisa nem botar como acontecia aqui na Baía de Guanabara, entre as duas fortalezas, botar uma corrente para as caravelas não entrarem, os inimigos, né? Simplesmente é um regulamento que as empresas de turismo vão ter que respeitar. E quem não respeitar vai ser multado. A Marinha tem obrigação. Isso é uma atribuição da Marinha do Brasil. Né? Isso eu queria saber. Porque será que existe alguma norma, que existe alguma regra para o local, ou agora eles vão, depois dessa catástrofe, eles vão estabelecer? Eu acho que não havia regra nenhuma, Yara. Eu mandei para você a fotografia de 2014, né, que a gente estava comentando, que é uma fotografia, para quem não viu essa fotografia, aquela enseada ali que tem a cachoeira e próximo do local da cidade, né? Coberta de barco, você não vê a água, tanto barco com gente em cima que tem. Ou seja, esse tipo de turismo predatório, de turismo descontrolado, mostra que não tem regulamento nenhum, né, que não havia nenhum tipo de regulamento. Né? As empresas de turismo entupiam aquilo de gente, né, a ponto de não ter nem água para tomar banho ali, porque tinha tanta lancha uma encostada na outra, naquele momento, vai ser um dia de sol bonito e tal, né? Então, eu acho que, infelizmente, como sempre, né, depois da tragédia, vem a regulamentação. Precisa morrer 10 pessoas, né? Por exemplo, naquelas cavernas lá de Altinópolis, em São Paulo, onde morreram 10 bombeiros civis que foram dormir na caverna durante chuvas intensas. O teto da caverna desabou, matou 10 pessoas, 9 pessoas, se não me engano, 10. Né? Então, provavelmente agora a prefeitura de Altinópolis vai fazer uma tentativa de regulamento para impedir que as pessoas entrem em períodos de chuva. Então, precisou ter uma tragédia para acontecer isso. Né? Deixa eu citar algumas pessoas aqui. O nosso amigo e deputado federal Mário Eringer está aqui assistindo a gente. Cláudio Hudson, Beth Maia, Bruno Mendonça, do Clube de Engenharia, Aline Gabriel, Dacal, que é ex-presidente do CREA de Alagoas, Rico, deve ser Ricardo, Luiz Felipe, Suzana, obrigada, gente, por estar aqui, Diogo Borges. Veja bem, o prefeito, Renato, voltando, o prefeito me pareceu uma pessoa responsável, assustada, né? E também meio que sem... Yara, teu som está muito baixo. Vê se melhora. O prefeito, ele me pareceu uma pessoa mais... Melhorou o som? Não. Você está me ouvindo bem? Que droga, hein? Você está me ouvindo bem? Estou super bem. O prefeito... E agora, melhorou? Não, mas melhorou? Fala que eu estou ouvindo. O prefeito me pareceu uma pessoa bem responsável, entendeu? Agora, o governador, eu achei um assinte o que ele falou. E eu queria exatamente que você, que é técnico e pode falar a respeito, como que você vê tanto a fala do governador quanto a do prefeito. E eu não vi manifestação de Furnas. Eu não vi a fala do prefeito, né? Mas eu via uma fala do governador de Minas Gerais, onde ele diz que esse episódio nunca havia acontecido, nunca ocorreu, que nos últimos 100 anos, que isso não aconteceu e não poderia saber. Eu acho uma fala de uma irresponsabilidade, de uma falta de conhecimento enorme. Né? O que eu estava falando. Aquilo ali é um cânion. Aquilo é um cânion. Aquilo ali se formou exatamente através desse tipo de processo, durante milhares de anos. Né?
Então, não foi a primeira vez, não será a última vez que as paredes daquele cânion vão desabar. Ele é um cânion por causa disso. É um maciço de uma rocha chamada quartzito. Essa rocha é toda fraturada, né? E aquele rio onde que está encaixado naquele cânion, ele está ali por causa dessas fraturas, dessas zonas de fraqueza na rocha. Ou seja, dizer que isso nunca aconteceu não tem o menor sentido. Se aquilo ali, se não tivesse acontecido, aquilo era um planalto, não era um cânion, né? Então, e que não aconteceu, não aconteceu nos últimos 100 anos. Mas era previsível. Era previsível. Se tivesse um mapeamento de risco das margens daquele lago, daquele cânion, certamente uma equipe de geólogos, de engenheiros geotécnicos, teria alertado que aquele local é de risco. Né? Houve uma fotografia que circulou de uma fratura aberta que a pessoa teria tirado em 2012 naquele local. Eu não sei se é exatamente o local que houve o desabamento, não dá para identificar, mas é uma fratura vertical aberta, né? E, se não é no local, a fratura que provocou o acidente é muito parecida com aquela. Então, é uma coisa que um mapeamento geológico de risco, você identificaria facilmente, né, locais onde não deveriam as pessoas ficar próximas. Né? E não deve ser o único, devem ter outros locais, não só naquele cânion de vegetação, como ao longo da represa de Furnas, que isso vai ser detectado. Talvez ao longo do Brasil, né? Porque eu acho que, claro, eu não sei se a nível Brasil, se há esse mapeamento, se há essa fiscalização, se existem regras, porque aí eu acredito que as regras deveriam vir do nacional, não? Não seria a nível da Marinha, não? Não, eu acho que cada um tem a sua atribuição. A Marinha teria uma atribuição, que é a atribuição dela de regular a questão de navegação, da segurança dos barcos, de você, por exemplo, não poder chegar perto da margem. Isso é o que está dentro d'água é da Marinha, em termos de navegação. A prefeitura deveria regular a capacidade de suporte daquele lago para impedir, por exemplo, essa cena que a gente descreveu, de milhares, de centenas de barcos ali. Né? Isso era a prefeitura é que regulamenta o turismo naquele local. A prefeitura é que dá o alvará de funcionamento para a empresa de turismo. Mas será que existe alvará? Levar as pessoas ali. Então, a Mas será que existe deveria alvará? ser responsável pelo regulamento de capacidade de suporte. Só pode entrar por dia tantas lanchas, com tantas pessoas. Não, mais que isso, não pode. Né? Você não pode chegar próximo da margem. Então, deveria ter esse tipo de fiscalização. Furnas deveria atuar nisso aí. Furnas, ela é, afinal de contas, a criadora daquele lago. Né? Aquele cânion, até os anos 50, era um rio passava lá embaixo, né? Ele era encaixadão, totalmente diferente. Com a construção da represa de Furnas, formou-se o lago, o Mar de Minas, né? E inundou aquele cânion. Ou seja, parte, isso vai ter que ser estudado ainda, parte da responsabilidade da causa desse episódio, dessa queda desse bloco de rocha, pode ter sido causada pela elevação da água do reservatório, que começou também a enfraquecer a rocha na base, aumentar o intemperismo, a erosão, penetrar água nas fraturas, aumentar a pressão hidrostática naquelas fraturas. Ou seja, pode ser que esse reservatório, que se formou há mais ou menos 60 anos, esteja influenciando o enfraquecimento desses maciços. Né? Pode ser que, talvez, no primeiro episódio que aconteceu, 60 anos depois, os fenômenos geológicos eles têm um tempo mais largo. Não acontecem assim, de uma hora para outra. Então, talvez a própria preenchimento do reservatório de Furnas, isso vai ter que ser estudado, tenha influenciado esse episódio. Né? Mas, na minha opinião, eu acho que a principal causador desse acidente, além de um desgaste, de um enfraquecimento, né, da rocha, das fraturas... Água mole, pedra dura, tanto bate até que funda. Tá muitos elogios aí. Vamos lá, deixa eu agradecer mais algumas presenças. Jair, João, Fernando Lima, que é presidente da Sobis Rio, também conselheiro no clube. A nossa querida Helena, o Iara,
a Carla Zavaleta, que é presidente da SOBS Nacional, Suzana Satamini, também uma grande amiga e companheira do Clube de Engenharia, Hudson, Regina, nosso querido Manuel Lapa, o José Carlos, Lucas, o nosso deputado federal de Minas Gerais, Mário Eringer, do PDT. Obrigada, Mário, também, por estar aqui, que é uma pessoa que também poderia, deve estar, e está, porque eu li 2 artigos dele em que ele está horrorizado. Me diz uma coisa, aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso tem alguma a ver com aquela área lá ou não? Entendeu? Eu sei que eu estou falando uma coisa absolutamente leiga e popular. Não, mas tá perfeito. Acho tem que alguma... É uma coisa importante para as pessoas entenderem, né? De certa forma, é uma analogia interessante, né? Porque, afinal de contas, quem provocou esse fenômeno foi afinal de contas, a água, né? Seja, por exemplo, a longo prazo, né? Ao longo de séculos, de milhares de anos, da água penetrando por aquelas fendas na rocha, que vai enfraquecendo a rocha, que vai atuando, né, nos mineraizinhos da rocha, enfraquecendo ela tanto em nível de mineral quanto em nível de estrutura. A água que percola numa chuva vinda de cima e talvez até vinda de baixo da represa, que chega no sopé daquela escarpa, essa água também tem uma força. Todo mundo conhece o poder da água, né? A força hidráulica. Então, a água penetrando naquelas fraturas, ela exerce uma pressão hidrostática naquelas fraturas, em termos de você tender a abrir aquelas fraturas, muito forte. Então, se pega uma parte desse maciço, que ele só tem um lado preso, o outro lado é o cânion, né? Então, esse é o processo natural de formação disso. Como eu escrevi no artigo do Quarentena News, né? A formação de um cânion se dá dessa forma. Longos períodos de tranquilidade, quando o rio faz aquele trabalhinho lento, né? De erosão, mas levar o grãozinho de areia aos pouquinhos, né? E alguns períodos de pânico, onde desaba, de fato, a parede do cânion, né? E esses desabamentos, eles são processos naturais, são processos que ocorrem não só nesse cânion, como em qualquer outro lugar, né? Não especificamente, né? Isso é um processo da natureza. Então, agora, a ação da água nisso é imprescindível, né? A água penetra pela fratura e vai exercer pressão nas paredes da rocha, que, dependendo do grau de intemperismo, do enfraquecimento daquele maciço, ele desaba, né? Eu estava comentando com você, o Yara, antes da gente começar, né? Eu estava batendo um papo com o meu mestre, né? Fábio Reininger Araújo, geólogo, hoje está aposentado, mas trabalhou muito nessa área de geologia e de engenharia, e ele me alertou, né, que nos anos 70, Furnas teve um problema, um problema desses, um pedaço do cânion, né, próximo ali à barragem de Furnas, ele apresentou com o levantamento da represa, esse pedaço, essa parede de cânion, muito maior do que essa que aconteceu no sábado, ameaçou escorregar para dentro do lago, esse formado. Os estudos que a Furnas fez naquele momento, eu acho que foi no início dos anos 70, por aí, mostravam que se esse material todo, esse grande bloco, escorregasse para dentro da represa, poderia provocar até um tsunami e ia galgar a represa. Ele estava muito próximo da represa de Furnas. Então, Furnas fez um baita de um estudo para a contenção disso. E foi feita a contenção, né? Ou seja, a represa foi feita. A água da represa é a água que gera energia na represa de Furnas, né? Ou seja, Furnas tem responsabilidade sobre o monitoramento das margens dessa represa. Então, assim, há uma rede de responsabilidades que, pelo visto, não foi seguida como deveria ser. E agora, infelizmente, com essa tragédia, talvez as pessoas se movimentem. As autoridades, as prefeituras, eu acho que com certeza. O governo federal se movimente
para que, pelo menos nessas áreas onde há turismo, haja um mapeamento de risco das margens, né? Locais que possam Um ser controle, visitados, né? locais que não possam ser visitados, afastamento o barco não poder chegar próximo das carpas, porque, às vezes, não é um pilar daqueles de 20 e poucos metros de altura que vai tombar. Às vezes são coisas menores, blocos menores, que podem matar a gente também. Até um escorregamento pequeno, como aquele que começou, né? Claro, claro. Deixa eu agradecer aqui mais umas pessoas. Fernando Aniboletti, engenheiro. Pajé, a nossa Michele Ramos, conselheira federal. Lucimar Zanzoni, que legal, está aqui também presente. Diz uma coisa, Renato, como que seria esse afastamento? Quer dizer, vamos explicar também para pessoas que são leigas, tá? Como poderia ser feito esse... Não seria concorrentes, né? Como que seria feito? Isso aí se fosse tendo tudo, né? De locais onde é que tem a possibilidade de queda de blocos. Se faria um estudo, né, do alcance desses blocos, né? Por exemplo, desde tombamento de pilares, né? Isso aí teria que ter sido um afastamento maior, mas a queda de blocos menores, até onde eles chegariam. Isso seria facilmente feito através de boias, né? De um cordão com boias, onde as embarcações não poderiam passar daquele local. Nem tão caro é isso, né? Então, mas para isso ser feito, você tem que fazer um mapeamento de riscos nas margens desse cânion, de áreas que possam ser seguras, de áreas que são menos seguras e de áreas que são muito arriscadas, que, inclusive, poderiam ter estudos, por exemplo, se fosse detectado nesse local um outro setor onde tivesse suscetível a esse tipo de acidente, inclusive, ou ser desmontado, né, derrubar isso, ou fixar, dependendo de ser feito em outros lugares do mundo. Na América do Norte, em locais, por exemplo, de escarpas muito íngremes, ou até de acúmulos de neve, as autoridades, elas às vezes, sabe o que elas usam para derrubar acúmulos de neve? Canhão militar. Dá um tiro no canhão para derrubar a neve, para evitar avalanches. Eu estava vendo uma imagem agora num fiord na Noruega. O fiord é um super cânion, né? E essas paredes do fiord também desabam. Já houve, inclusive, tem um filme sobre um episódio que aconteceu de uma parede de um fiord, que é um grande vale glacial, enorme, muito maior do que esse cânion lá de Capitólio. Mas ele acontece o mesmo processo. As paredes são muito íngremes e, de vez em quando, desabam. Houve um tsunami que afetou uma cidade e tal, né? Desabou a parede do cânion. Então, às vezes, o que eles usam? Eles usam explosivo, eles usam helicópteros com uma bola de ferro na base, e o helicóptero vai lá, fica por cima e bate para derrubar as partes mais instáveis. Então, assim, também tem essas técnicas de você derrubar, isso acontece muito no hemisfério norte, de você derrubar essas partes mais instáveis. Pensou-se nisso em Furnas, parece, que você desmontar aquele local que estava ameaçando mergulhar na represa nos anos 70, mas eles resolveram fazer fixação. Pode ser feito também. Engenharia no Brasil... mas não começou agora, né? Você fazer contenção de encosta. Aquela rachadura não começou agora. Quer dizer, alguém deve ter visto antes e não deu importância, né? A devida importância. Então, isso também é uma responsabilidade. Não tem responsabilidade, vai entrar, eu acho que vai ter responsabilidade civil, eu acho que vai ter um monte de ação, entendeu? Não sei. Sim, agora... Mário Borges presente, Eduardo Mendonça, obrigada. Você não acha que que vão entrar com ações que não vão entrar na justiça? Agora você está me ouvindo melhor? Você não acha que vão entrar na justiça? A gente vai ter um período agora conturbado, né, de jogo de empurra, né, de empurrar a responsabilidade um para o outro. Eu acho que, por exemplo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, até o Ministério Público Federal, já que é uma área de uma represa que pertence a uma entidade federal, né, tem que entrar nisso para apuração de responsabilidade, em todos os níveis, né? E não só punir eventuais responsáveis por imprudências e tal, mas também projetar atitudes que impeçam disso acontecer novamente naquele local, em outros locais de visitação na margem da represa de Furnas, e que isso
aconteça em outros lugares do Brasil que tem uma característica semelhante. O que não pode por exemplo, são lugares muito bonitos, são lugares que têm que ser visitados. Né? São lugares que o geoturismo, né? Essa modalidade de turismo ligado à paisagem geológica, a natureza, a afloramentos, né? Que está sendo muito explorado, muito estudado hoje em dia. Isso tem que ser incentivado. Isso é uma coisa que gera riqueza para os municípios, para as pessoas, né? Gera muito emprego. Então, isso tem que ser feito, mas tem que ser feito de forma regulamentada, de forma segura, que não coloque em risco nem os turistas, muito menos as pessoas que trabalham nesse serviço. Né? Vamos lá. Jennifer, obrigado por estar aqui. Fernando, minha querida Ana Monteiro, Felipe Emerson Alves, nosso querido Fagner. Vamos lá. E quem seria o réu? Vamos supor que um cidadão que morreu o filho. Quem seria o réu? O som sumiu algum familiar, tá me ouvindo agora? Que estranho, porque tá todo mundo ouvindo e agora você não tá me ouvindo. Vê se não é no seu som. Vê se não é no seu som que tá baixo, no seu telefone. Ai, que droga. Será que é o seu som que ninguém tá ouvindo? Vê se alguém não tentou te ligar. Agora o som sumiu completamente. Não sei o que fazer. Leninha Matos, obrigada por estar aqui. Felipe, veja se não é no seu som. Alguém pode ter tentado não ligar. O som cortou completamente para mim. O que a gente faz? Sai e entra de novo? Olha lá, o Felipe falou que está normal. Eu queria saber quem. Está todo mundo ouvindo nós dois. Vamos lá. O som está normal. Yara, eu vou tentar sair e voltar de novo. Tá? Isso, faz isso, por favor. Sair e voltar de novo. Isso, que eu vou continuar conversando aqui, tá? Sai e volta. Aí, já saiu, vai voltar. Gente, Gustavo Mesquita, obrigado. Eulapa falou ali que está ouvindo todo mundo. Aline, obrigada, Aline. Pronto, agora eu vou... Entrou de novo. Vamos... Leninha. Não, o Renato não está, ele não está entrando, ele está entrando numa outra. Marcos Macai, que fala. Ângela Soares. Oi, Ângela. Herbert Lima. Como é que eu chamo, hein? É no mais? Não, no mais eu não tenho pedido. É nesse bonequinho, né? Que eu vou chamar o Renato, mas ele não para de querer entrar. Renato Cabral. Gente, que coisa difícil. Porra, nunca deu dificuldade. Preciso convidar o Renato para participar. Continuo sozinha, né? Eu não entendo nada disso, então não dá nem para eu... Renato Cabral. E o Renato é fera, né? Tem uma didática fenomenal. Vai embora não, tá? Que eu vou tentar aqui. Ver se eu consigo chamar o Renato.
Ah, eu vou ter que... Pois é, eu pus no bonequinho, mas... Deixa eu ver se ele apareceu lá. Não, depois da Suzana tem a Cissa Nascimento, é isso? Ah, ele voltou? Não, eu voltei, mas ele não, né? Não apareceu para mim. Eu preciso que ele peça para... Eu preciso... Ah, apareceu uma coisa aqui, pronto. Agora o Renato entrou. Entrou, Renato? Dario Guerreiro. Pronto, agora entrou de novo. Estou aqui, você está me ouvindo? Eu tô, agora você tem que ligar a sua câmera. Bate, liga ela, isso, vamos embora. Agora te ouço perfeitamente. Vamos continuar, que bom. Então vamos lá. Você já falou da manutenção, quer dizer, a gente não sabe de quem, a minha pergunta é, quem seria o réu? Vamos supor que eu seja um familiar que perdi um ente querido e vou entrar na justiça, tá? Eu vou entrar na justiça contra quem? Contra o município, contra o Estado, contra a Furnas ou contra o governo federal? A Marinha. Eu não sou advogado, longe disso. Não, nem eu. Né? Mas se eu fosse, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que tivesse perdido um ente querido, né, naquele local, eu ia me perguntar quem deixou aqueles barqueiros, quem autorizou aqueles barqueiros a levarem a minha família para um local de risco durante um período chuvoso. É a primeira pergunta que eu faria. Né? Eu não vou dizer quem é o responsável. Eu vou perguntar quem autorizou. Não tinha regulamento sobre isso. Então, quem não instituiu esse regulamento de visitação, de segurança naquele local? Então, acho que cada um aí vai tirar as suas próprias conclusões, né? Então, eles não devem ter surgido do nada, né? Alguma coisa, deve ter uma associação dos pescadores, não, dos lancheiros ali, deve ter alguma coisa que, mesmo que informalmente, regule, né? Você tem empresas que exploram turismo ali, tem proprietários de barcos, né, que exploram turismo ali. Então, quem permite, quem é que regula isso? Então, eu acho que essa pergunta está meio implícita, né, em cima do que aconteceu. Né? Agora, a questão, por exemplo, da falta de um plano de manejo, se aquilo ali, eu não sei se aquilo ali é uma unidade de conservação, a gente estava vendo, a dúvida era essa, eu não sei. Quem puder responder, se alguém puder responder, eu até agradeceria. Sabe, né? Quem não fez um plano de manejo naquela unidade de conservação? Né? A questão do suporte de visitação, as áreas de risco, porque a área de risco não é só bloco caindo, é cobra picando, trilha perigosa, é um monte de coisa, afogamento, né? Não é só o risco geológico, existem outras coisas de riscos biológicos, né? Lá o cara vai fazer uma trilha e tem cobra, tem jararaca na região. Então as pessoas têm que ser avisadas que para fazer trilha tem que ter cuidado com cobra, usar perneira, né? Tem abelha no paredão. Né? Tem colmeia de abelha. Deve ter guia, né? A pessoa tem que estar avisada que não pode, em certos locais, fazer barulho que as abelhas podem atacar. Então, assim, é um exemplo que eu estou dando. Não é só o risco geológico. Existem outros riscos importantes também. Então, quem é que regula isso? Quem é que mapeou esses riscos? Se não foi mapeado e tem visitação há anos ali, alguma coisa está errada. Né? Um monte de coisa está errada, né? O cânion não é um local, um cânion com paredes de 25, 30 metros de altura, não é um local de, assim, feito um descampado, né, onde não pode acontecer nada. É um cânion, né, que se formou exatamente por esses processos geológicos de desabamento, né, de cabeça d'água, como aconteceu próximo naqueles dias, né? Morreram várias pessoas numa cabeça d'água naquele local. Esse é um outro risco. Né? O monitoramento talvez tenha matado, talvez as cabeças d'água, nos últimos anos, tenha matado mais gente do que desabamentos.
né? Morreram várias pessoas agora, recentemente, de cabeça d'água naquele local. E se for buscar isso no passado, talvez, somando tudo, as cabeças d'água sejam muito mais perigosas para o banhista, para o turista, do que um desabamento. Quem é que controla isso? Quem é que mapeou isso? Quem é que tem um sistema de alerta de quantos milímetros de chuva está caindo e vai tirar as pessoas de dentro do rio? É verdade, porque você tem risco de raio, você tem um monte de risco, né? Viviane Miranda, Aparecida Neto, engenheira também, a Pati, eu não sei, esse Cantareira eu não sei ler, porque é algum nome diferente. Você conhece? De repente você conhece. Veja bem, eu entendi tudo isso. Agora, você conhece o local? Você já esteve lá? Nesse local, não. Nesse local, não, especificamente do Canyon. Eu conheci um parque, em 1985, eu era estudante de geologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a gente estava fazendo um mapeamento geológico na margem da represa de Furnas. E aí, um domingo, a gente foi fazer um churrasco para descansar um pouco no parque, se não me engano, chamava Parque do Paredão, alguma coisa assim, que era um canyon com uma cachoeira no município de Capitólio. Então eu conheci um local parecido, só que não era inundado, não tinha represa. Era uma cachoeira, né, muito bonita. A gente fez uma área de turismo muito interessante e que a gente fez. Então eu conheci a região, especificamente esse local eu não conheci. Tá, mas pela região dá para você ir pelas imagens, quer dizer, dá para... Você tem ideia de quanto tempo aquela rachadura começou? Dá para saber? Ou você leu, ouviu alguma coisa a respeito? Aquelas rochas, aqueles quartzitos ali, que eles ocorrem ali na Serra da Canastra. O quartzito é uma rocha bem mineira, né? Ele ocorre na região de Tiradentes, naquela Serra de Tiradentes, em São João do Rei, em vários lugares do estado de Minas, Bitipoca, né? Aquelas serras de Bitipoca, é tudo quartzito, né? E o quartzito, que é uma rocha... O que era o quartzito? Eram areias, né? Centenas de milhões de anos atrás, que foram soterradas, foram metamorfizadas, ou seja, foram transformadas, modificadas através de pressão e temperatura, os grãozinhos se recristalizaram, se tornaram, né, mudou a característica da rocha. Desses centenas de milhões de anos, os movimentos tectônicos, os movimentos aqui na plataforma sul-americana, né, elas fraturaram essa rocha. Então, se a gente olha, vocês devem ter observado, nas imagens de drone que eles fizeram em cima ali do local do acidente, que a rocha toda cortada como se fosse a faca, né? Fatiada, assim, né? Fatiada, bem vertical. E essas fendas, essas fraturas, elas não são só na vertical, elas também têm na horizontal, né? Então ela faz uma espécie de um jogo de blocos, né? Mais ou menos soltos, e que de vez em quando acontece, né? Quando chove muito, a pressão da água derruba aquilo. Às vezes em porções pequenas, às vezes em porções muito grandes, como aconteceu nesse episódio, e poderia ter acontecido em porções muito maiores nesse episódio que eu falei aí, que Furnas teve que fixar o maciço para não arriscar, inclusive, a represa de Furnas. Pois eu acho que Furnas tinha que ter sido mais responsável, entendeu? Porque Furnas tem geólogos, não é possível que Furnas não tenha geólogos. A prefeitura provavelmente não tem, até em função de custo mesmo, né? Eles devem ter poucos engenheiros, deve ser uma coisa mais... É uma cidade pequenininha, quer dizer, agora Furnas não. Furnas tem obrigação de ter. E eu não vi nenhuma manifestação a esse respeito, você viu? Eu não vi nada. A figura de Furnas nessa situação, eu tenho visto falar muito pouco. Eu vi, por exemplo, a nota que a Federação Brasileira de Geólogos emitiu, ela fala, né, da responsabilidade da empresa que é proprietária do reservatório, né? O reservatório foi feito por Furnas à custa de muita desapropriação de terra, retirada de cidades, né, nos anos 50, nos anos 60. A represa de Furnas inundou uma área imensa. Ou seja, quem é responsável pela represa e pelas margens da represa, na minha concepção, é Furnas. Tem que ter
um mapeamento das margens da sua represa, inclusive para impedir episódios como esse que aconteceu aí, se não me engano, nos anos 70, que era um desabamento que poderia pôr em risco, inclusive, a estrutura da represa de Furnas. Agora, estava falando, por exemplo, do geólogo em prefeitura. Eu não sei se o deputado ainda está aí, né? Mas eu acho que é importante. A gente está vendo aí nos últimos anos, né, a quantidade desses episódios, desses processos geológicos que tem causado morte no Brasil, e a importância de ter geólogos nas prefeituras, né? Então, se a prefeitura é pequena e não tem dinheiro para ter um geólogo próprio, eu faço um consórcio com prefeituras próximas, né, e que esse geólogo atue em vários municípios, alguns municípios, mas eu acho que é imprescindível a figura do geólogo nas prefeituras, para a questão de problemas de encosta, de planejamento territorial, de construções irregulares, de vazão de área de preservação permanente, de questão de problemas de encosta, ou seja, toda a gama de serviços, né, que um geólogo tem um olho muito mais apurado. Por exemplo, um geólogo teria talvez um olho treinado para ver que aquele maciço rochoso estava instável. Talvez obviamente que a prefeitura não ia ter recursos para fazer aquela obra, mas o geólogo poderia alertar as autoridades estaduais, as autoridades federais daquele episódio, poderia falar, essa área aqui está impedida, está restrita, ninguém pode chegar perto, até que se seja feita uma obra nesse local. Então, assim, a presença do geólogo nas prefeituras é algo que deveria ser obrigatório. As prefeituras deveriam ter geólogos vinculados. Se não é uma prefeitura não ter condição de fazer, que se alie a outras prefeituras através de consórcios para contratar geólogos para fazer esse tipo de serviço que salva vidas. O engenheiro geotécnico também, o geógrafo também. Eu acho que é uma fiscalização multidisciplinar. Eu acho que não é uma fiscalização específica. Então, talvez sei lá, não sei se é utópico, mas um concurso que envolvesse a fiscalização de vários municípios, poderia cada município ter um concurso para um profissional, mas teria que ter uma equipe multidisciplinar para acompanhar a área. Né? Vamos agradecer um aluno seu, Flávio Batista, já te cumprimentou como professor. O André, eu acho que o André é geólogo, eu não vi o sobrenome dele, mas é André.gel. Então deve ser geólogo ou geógrafo. A Maria Luísa. Hein? O Marcos. Monitorar constantemente, isso aí. Para isso você tem equipe. Permanentemente, né? Tem uma equipe permanente de monitoramento. Marcelo, Camilo, obrigada, gente, por ter vindo. Vamos fazer perguntas aí. Júlia, vamos fazer pergunta para o professor Renato, vamos aproveitar que ele está aqui para a gente poder perguntar. Eu acho que talvez fosse essa a solução mesmo, ter uma equipe, ou então uma equipe estadual, talvez também. Uma equipe estadual que fiscalizasse, multidisciplinar, que pudesse fiscalizar as áreas de maior risco, né? Mas, Yara, o que a gente está vendo nos últimos anos, né, é o contrário. O que a gente está vendo nos últimos anos é o desmonte completo dos órgãos estaduais que fazem esse tipo de serviço, né? Tanto os serviços geológicos estaduais, empresas de geologia e de engenharia geotécnica dos estados, né, que estão sendo desmontados, está tendo um apagão técnico. A questão dos órgãos ambientais que fiscalizam isso estão sendo desmontados. Então, o que a gente está vendo é o contrário, né? Ao invés dessas equipes aumentarem para poder fazer esse trabalho de monitoramento, que o meu colega Macai falou aí, de monitoramento permanente, muito pelo contrário, estão sendo desmontadas. Aqui no Rio de Janeiro, o Serviço Geológico do Estado, o DRM, está sendo desmontado nos últimos tempos. Né, um apagão técnico em termos, e é o responsável pela parte de geotecnia no Estado. A Fundação GeoRio, né, após o episódio lá do acidente da Cláudia Coutinho, foi perder o protagonismo, uma empresa que tem 50 e poucos anos de conhecimento na parte de contenção de encostas e que durante um tempo perdeu um protagonismo que deveria ser dela e não da Defesa Civil e não dos bombeiros. A Defesa Civil é de um maior valor, os bombeiros são heróis. Apoio, mas é apoio. Cada um tem a sua atribuição. Quem tem atribuição
de estudos técnicos nesse aspecto, são empresas que têm geólogos, que têm engenheiros e técnicos, e não a Defesa Civil. E não, o Macai falou uma outra coisa, quer dizer, a vida tem que ser priorizada. E o poder público, a engenharia pública em todas as áreas, né, ela vem sendo tratada de uma forma de pouco valor, né? Não sei como dizer, qual palavra seria adequada, mas não está sendo. A GeoRio, por exemplo, no caso da Niemeyer, também não houve uma fiscalização adequada. Quer dizer, eu sei que é uma coisa completamente diferente, porque foi uma obra feita, não foi da natureza, mas também tinha que ter sido fiscalizado, o projeto ter sido feito adequadamente. Então, eu acho que existe uma desmobilização, como você falou, em todas as áreas que envolvem a engenharia pública, a fiscalização federal, estadual e municipal. Quer dizer, no fundo, querem privatizar tudo, né? Não Exatamente. Querem mais fazer concursos. O Rio de Janeiro não faz concursos há, sei lá, mais de 20 anos. Então, a equipe da GeoRio é uma equipe envelhecida, é uma equipe com pouca gente, o DRM mais ainda. Então, eu estou falando do meu estado, eu não conheço a realidade dos outros estados, mas tem outros estados que terminaram com suas empresas de geologia, né? Que acabaram, Rio Grande do Sul, Paraná, se não me engano, acabaram. Então, ou seja, o desmonte é deliberado, e esse desmonte é em todos os aspectos da vida nacional. Ou seja, esse desmonte deliberado que está acontecendo por motivos torpes de entregar esse tipo de iniciativa, esse tipo de atividade a empresas privadas que teriam capacidade de fazer a transmissão pública, inclusive de contratar empresas privadas para fazer esse tipo de serviço, isso vai piorar. Isso vai piorar. Ou seja, a gente precisa de tragédias feitas essas para dar uma visibilidade, para dar alguma visibilidade, né, ao problema. Eu acho que tem que a engenharia, e aí eu falo a engenharia envolvendo a engenharia, as geociências, a agronomia, quer dizer, o Conselho de Engenharia também é importante para lutar, mas as associações têm que se unir. O Clube de Engenharia tem um papel fundamental, porque o clube envolve todas as profissões da área tecnológica. Então, e é nacional, quer dizer, a primeira entidade e a mais antiga entidade em atividade na América Latina, quer dizer, ela pode congregar as outras entidades para a gente fazer um trabalho coletivo, porque eu acho que esse trabalho tem que ser nacional, não é um trabalho focado no estadual e pós-desastres e tragédias e catástrofes, né? Tem que ser permanente, como o Macai falou, inclusive. Iniciativas não podem ser movidas a catástrofe, né? Essas coisas têm que ser permanentes, não podem ser movidas a sucessivas catástrofes, né? Que a gente depois que está feito o problema, depois que cai, aí que tomam alguma... Hoje, se não me engano, é feriado em Teresópolis, se não me engano, por conta daquela de 2011, tragédia de 2011. Pois então, ano passado fez 10 anos da grande tragédia de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, da região serrana. Aquilo ali foi fatalidade? Não foi fatalidade. De modo nenhum. Né? O planejamento territorial, a ocupação de encosta, a ocupação das áreas de preservação permanente de margem de rio, vem sendo burlada há décadas por falta de controle da prefeitura, do Estado, né? E aconteceu essa tragédia, que morreram mais de 1.500 pessoas, né? Depois eu acho que até pararam de contar. Tem gente que até hoje nunca foi encontrada, está debaixo dos entulhos lá, dos desabamentos. Então, assim, isso não é fatalidade. Não é fatalidade, como disse o governador de Minas. Né? De forma alguma. Então, a gente não pode aceitar esse tipo de discurso de que esse tipo de coisa é fatalidade. Não é fatalidade. Esse episódio acontece a cada 100 anos? Sim, pode ser, porque o tempo da geologia é outro, mas ele é previsível e ele pode ser identificado antes de acontecer
através de mapeamentos, de estudos técnicos nessas áreas. E a natureza, ela é viva, né? Então, ela vai respondendo às ações também do homem. Então, toda essa, não só na parte geológica, mas em tudo que envolve a natureza, né? Eu acho que esse descaso para com a natureza é cultural. Eu acho que não é só a responsabilidade também, não é só dos governos. Eu acho que a responsabilidade também é nossa. A gente tinha que ter uma ação mais proativa. Sejam as associações de moradores, sejam as associações, enfim, a sociedade civil, de uma forma geral, também tem que cobrar, porque senão não vai acontecer com essa terceirização e até nem só a terceirização, né? Porque a terceirização, por exemplo, Teresópolis, se deu depois da catástrofe, aí sem licitação, porque aí era o caos. Então, precisava agir rapidamente. Isso também está errado, porque se tivesse vindo, né, sendo fiscalizado, aquilo não seria evitável. Até porque as chuvas estão aí, né? Todo mundo sabe que todo verão chove. Quer dizer, a nível Brasil, neste ano, a chuva tem castigado o Brasil inteiro, né? A gente olha, vê no Jornal Nacional, a gente vê que é o Brasil inteiro. Quer dizer, tem a faixa vermelha que passa pelo centro do Brasil, só tem alguns estados no Nordeste que não está chovendo, alguns. Yara, nós que temos mais de 30 anos, né, já sabemos que chuva no Brasil não é novidade nenhuma, né? Todo verão, episodicamente, tem verões em variados estados em que a chuva é excessiva e provoca catástrofes. A gente viu agora na Bahia, estamos vendo agora em Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, já vimos várias vezes. Eu estou em Petrópolis, no momento eu estou em Petrópolis, esse município já passou diversos episódios catastróficos de chuva, né? Então não é novidade. O Brasil é um país tropical, chove. Então, a chuva foi excessiva. Mas tem que estar preparado. Não pode destruir mata ciliar, jogar lixo em rio, ocupar encosta. São coisas que a gente fala há décadas, né, e continuam acontecendo. A população vai aumentando, o descontrole do planejamento territorial, da ocupação do solo é completamente descontrolado, os planos diretores municipais são desrespeitados, são modificados a bel prazer dos interesses imobiliários. Então, tipo assim, dar burro em ponta de faca. Então, mais uma tragédia para que seja discutido e depois cai no esquecimento, até haver outra. Por exemplo, a Suzana está falando aqui uma coisa que é para reflexão. O recurso para pagamento dos profissionais deveria vir de alguma taxa paga por quem explora, né? Por quem explora o reservatório, por quem explora o turismo. Quer dizer, tinha que ser por quem usufrui, né? Na prática é isso, e não ser voltada para toda a população. Eu também, o que você acha disso? Eu acho, por exemplo, eu acho que as pessoas têm, como eu já disse, têm todo o direito de conhecer. Eu acho que é importante para o município que as pessoas vão conhecer esses locais de beleza natural. Capitólio, a maior atração turística de Capitólio é o Canyon, do Canyon lá, né, da represa de Furnas. Você não pode tirar isso do município. Isso gera emprego, gera recursos, gera movimentação nos hotéis, nos restaurantes, né? Então, agora, isso não pode, depois do que aconteceu, não pode permanecer assim. Se tiver tem que fazer estudos de capacidade de carga daquele local. Não pode ir quem quiser, não pode botar 250 lanchos dentro daquela represa, né? Isso pode gerar outro tipo de acidente. Já não aconteceu esse tipo de acidente, de lancha passar por cima de gente, né? É que a gente essas coisas não fica sabendo. Mas eu acho que sim, né? Cobrar uma taxa de entrada naquele local, como uma reserva, um parque municipal, alguma coisa, em que essa taxa mesmo é cobrada uma taxa para melhorias do parque. Aí isso acontece. Eu sou contra a privatização de unidade de conservação, mas eu acho que se cobrar uma taxa para que isso seja revertido em benefício do próprio parque, que não suma no buraco negro dos fundos de prefeitura, eu acho válido, eu acho importante, né? Que não seja uma coisa
A Carla Abdala está lembrando aqui que estão privatizando, quer dizer, estão municipalizando as responsabilidades e, consequentemente, perdendo o rigor técnico. Eu acho que é verdade, exatamente em cima do que a gente falou, porque os municípios não têm recursos suficientes para fazer a fiscalização, os planos e o monitoramento, né, das áreas. É uma atribuição estadual, federal, né? De contratar ou equipes ligadas aos órgãos públicos, ou contratar equipes de empresas de consultoria para fazer esse tipo de estudo, né? A prefeitura normalmente não tem o recurso para fazer esse estudo, mas eu acho que é imprescindível que esses estudos de uso, né, uso e ocupação, de gestão dessas unidades seja feito, senão, quando vai acontecer de novo? Eu concordo com você. Entrou a Gisele agora também, aqui. A gente teve um público, apesar de a gente ter resolvido hoje, né? Começamos às 4 da tarde a divulgar que a gente ia 5 entrar no ar. Renato. Termina, dê o seu fechamento, por favor, para a gente encerrar. Eu acho que mais uma vez a gente está reunido, né, para falar dos responsáveis e das causas de uma tragédia que foi produzida por um processo geológico, como acontece no Brasil inteiro, o tempo todo, no mundo inteiro, né, deslizamentos, avalanches, tsunamis, vulcões, terremotos. Talvez os processos geológicos sejam, depois das guerras, talvez, e das epidemias, ou até maior, não sei esse cálculo, os processos, né, os episódios que mais causaram mortes na história. Né? Então, terremotos que mataram milhares de pessoas, deslizamentos, erupções vulcânicas, tsunamis, né? Então a gente está vendo, né, que a geologia é linda, mas ela é perigosa, né? Os processos geológicos são processos extremamente perigosos. E quando tem interferência humana, inclusive, isso se torna mais perigoso ainda, mais imprevisível, no sentido dos processos se acelerarem. Então, isso tem que ser, esses locais onde pessoas vão visitar, tem que ser muito estudado para evitar esse tipo de coisa. Né? Não é justo que o homem não possa desfrutar da natureza, né? Ele tem que desfrutar da natureza de uma forma segura. Eu acho que essa é a maior lição que a gente tira disso, né? De forma segura, não predatória. A pessoa tem que ser, conhecer, por exemplo, eu vou para fechar, o barqueiro, infelizmente, faleceu, e aquelas 10 pessoas que foram atingidas diretamente pela coluna que desabou no lago, a natureza avisou. Durante 2 minutos antes, a rocha, o maciço rochoso, começou a soltar fragmentos. Começou a cair blocos menores, que o maciço já estava para cair. A natureza avisou, tentou impedir a tragédia. Eu acho que não foi só ali. Ninguém viu antes que aquilo podia despencar? Entendeu? Yara, algumas pessoas viram cair e mandaram as pessoas se afastarem. O barulho da cachoeira impedia de ouvir, né? Mas, mesmo assim, as pessoas que estavam próximas viram esses episódios, mas não tiveram o discernimento, né, de entender que aquilo era um aviso. Sai daí. Não entenderam esse aviso. Então, eu acho também... que você está, entendeu? Entre amigos e se divertindo. Você não tem noção do risco que está correndo. Agora, a minha pergunta, eu reitero a pergunta. Tem que ter orientação para que as pessoas entendam. Antes de entrar no cânion, olha só, você faz um briefing para as pessoas. Se vocês verem que começou a cair bloco da parede, sai de perto. Não chega perto. As pessoas têm que, né, os barqueiros têm que ser orientados para esse tipo de coisa, né? Então tem que ter uma educação das pessoas em termos cultural, uma educação. Eu também acho que tem que ter uma educação, mas eu acho que a gente não pode responsabilizar
o cidadão, entendeu? A gente tem que responsabilizar, e eu também concordo com você. Furnas é número 1. Tem que ter programas de educação ambiental, que envolva esse tipo de risco, de cabeça d'água, de cobra, de abelha, de desmoronamento. As pessoas não têm, o turista ele é passivo muitas vezes, mas as pessoas, os guias turísticos, os barqueiros, eles ganham a vida naquele local. Então eles têm que ser, como é que se fala aquela expressão? Educados, né? Educados e educadores, né? Educados e educadores. Eles têm que passar aquela informação para os turistas. Né? Tem que ter uma formação, né? Não basta ter um barco e sair levando as pessoas na lancha, né? É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Renato, por ter dado essa aula para gente, tá? É uma honra poder ouvir você. E até a próxima. Esperamos que seja numa coisa mais alegre, né? E não numa catástrofe. Tá bom? Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada, tá? Até a próxima.